Pronto, agora sim. Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais um grupo de estudos da Cietar Brasil. A ideia desse grupo de estudos é realmente ser uma troca, então nós temos aí presentes conosco hoje a Dani e a Lucy. A Dani faz parte aqui da diretoria da Cietar Brasil, tem uma super experiência com o tema que ela vai estar compartilhando. A Lucy também já fez parte, na verdade, ela é uma das membros fundadoras da Cietar Brasil. E elas estarão compartilhando com a gente um pouco hoje de como construir pertencimento no contexto intercultural. Como eu já disse, a ideia desse grupo de estudos é realmente ser uma troca. Então, contamos aí com a participação de vocês, compartilhando as suas experiências. E estamos muito felizes aí, Dani e Lucy, por disponibilizarem esse tempo e participarem desse espaço conosco. Sendo assim, passo a palavra, acho que primeiro para a Lucy, que fará aí uma introdução, e posteriormente a Dani vai tocar a sessão. Muito obrigada. Então, bom dia, gente. Na verdade, a minha participação hoje aqui é muito curta. Essa data estava reservada para uma outra apresentação minha, uma apresentação em que eu ia falar sobre o crescimento da desigualdade no mundo e como é que isso implica no nosso trabalho e na vida das pessoas. Mas eu me dei conta, através do nosso WhatsApp na, no dia a dia, que o interesse sobre essa questão dos imigrantes e do sentido de pertencimento estava mobilizando a discussão, estava mobilizando as pessoas, e eu então ofereci para a Dani se ela não queria assumir essa data, porque o meu assunto é um assunto que não é um assunto assim de momento e que eu posso é, me reinscrever para fazer a minha apresentação num outro momento. Eu tenho a tendência, eu sou antropóloga, mas eu trabalho com uma área da antropologia que fica muito preocupada. Eu fiz isso na minha tese e que fica muito preocupada em você achar padrões para determinados comportamentos. Então, você descreve o padrão, as técnicas são antropológicas, mas você insere isso numa visão sociológica do todo. E isso me segue com tudo que eu faço. E à medida que eu não tenho nenhum grande conhecimento, li uma ou duas coisas sobre essa área, desse sentido de pertencimento aos imigrantes e de toda a literatura sobre essa área, eu conheço pouco, mas uma coisa me chama a atenção, né? Porque com a abordagem psicológica e psicanalítica desse tema, a gente tende a olhar através das lentes dos indivíduos. E eu sempre me pergunto como é que isso aplicado numa curva mais geral, como é que isso revela padrões. E uma das coisas que me chamou a atenção ultimamente, nos últimos dias, que eu tenho prestado mais atenção sobre isso, é um movimento que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Send Them Back. Quem de vocês já ouviu falar desse movimento? Com certeza. Todo Principalmente, acho mundo. que quem está na Europa foi difícil não ver isso, né? Estados Perfeito. Unidos também tá. Eu até descobri que na África, né, na África do Sul, eu não sabia o que estava acontecendo lá. Até lá eles estão batendo de casa em casa e mandando os imigrantes Isso. embora. Isso foi um choque para mim, eu não sabia que estava acontecendo isso. É uma coisa muito impressionante, porque ganhou há um mês atrás no Parlamento Europeu uma mudança na legislação de imigração para a Europa. É, eu vi no YouTube 3 sessões que estão lá gravadas. Se você botar Send Them Back no YouTube, vai aparecer a sessão em que essa proposta foi vitoriosa.
E é um negócio assim, os caras cantando, e ganhou por uma diferença de mais de 200 votos, e uma comemoração, né? Essa legislação muda completamente os critérios para receber e muda os critérios de permanência para quem já está instalado na Europa, com a ideia de expulsá-los, né? Eu acho que o Trump inspirou essa turma. Eu realmente espero que eles não tenham nenhum equivalente ao ICE na Europa, mas a ideia, segundo eu li na legislação, é sair atrás dos imigrantes e mandá-los embora. Essa questão vem junto, e era sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês, de uma mudança no mundo, gente. Eu não sei se vocês se dão conta de que nós estamos num momento geopolítico de transformação profunda no mundo. Transformação profunda. Porque desde a Segunda Guerra Mundial existiam padrões, né? Uma legislação que foi fruto da Segunda Guerra Mundial, de tentativa de construir um bem-estar, né? Sociedades do bem-estar social, políticas de paz entre os vizinhos, entre os países. E nos últimos tempos, desde 2008, quando houve aquela crise financeira nos Estados Unidos, que um monte de bancos quebraram, um movimento de extrema-direita, bastante neoliberal, tem assumido crescentemente o poder e instaurado uma série de movimentos que tem levado ao crescimento da desigualdade no mundo nos últimos 20 anos, a píncaros assim nunca vistos antes. Para vocês terem uma ideia, era sobre isso que eu falaria antes, então eu tenho muito material. Hoje em dia, 10% dos indivíduos, não é dos países, 10% dos indivíduos mais ricos do mundo concentram, indivíduos quer dizer famílias, né? Corporações de propriedade individual. 10% concentram 75% da riqueza global. Olha só, 75% da riqueza global é concentrado por 10% dessas corporações dos indivíduos mais ricos do mundo. Enquanto que metade da população mundial possui apenas 2% do patrimônio existente. Menos de 60 mil pessoas, aí não são corporações, são pessoas. Menos de 60 mil pessoas controla sozinho 3 vezes mais riqueza do que o resto, do que metade da humanidade. Isso é um negócio assim exponencial. Agora, não é um padrão que esteja generalizado pelos países ocidentais e pelos países historicamente ricos. Se vocês botarem aí no Google a lista do PIB dos países para o ano de 2025, que foi o ano passado, vocês vão ver que os países tradicionais europeus, Alemanha, Inglaterra, França, tiveram menos de 1% de crescimento nos seus PIBs. Menos de 1%. Enquanto países do sul global, países do terceiro mundo, estão com um crescimento exponencial nas suas economias. Bom, é claro que isso tem um impacto na geopolítica mundial. E que impacto é esse? É um impacto em que a gente tinha o que é chamado de mundo unipolar, onde você tinha os países da OTAN, desde a Segunda Guerra Mundial, controlando o mundo, com os Estados Unidos na liderança disso, né?
com as suas políticas, você faz um levantamento das guerras que os Estados Unidos travou nos últimos 50 anos, é praticamente uma por ano que eles estão com alguma perrenga com algum país que a gente não fica nem sabendo, sempre em torno do controle de recursos naturais. Essa unipolaridade vem sendo disputada, o que é uma novidade na história global. Você tem aí surgindo um mundo multipolar, é o que eles chamam de Sul Global, os BRICS e etc. E você tem esse movimento paralelo à xenofobia com relação à migração. Né? A migração ela sempre esteve, ao longo da história da humanidade, ligada, a migração de pessoas sempre esteve ligada à migração do dinheiro. Então, num primeiro momento, você tinha o colonialismo e você tinha a extração de riquezas das colônias, e junto com essas riquezas que eram exportadas para os países colonialistas, você vinha uma população que não conseguia sobreviver mais nas colônias e que se mudavam para o país dos seus colonizadores. Então, na Europa, você tem aí uma série de exemplos, a França, os marroquinos na França, enfim, uma lista de países coloniais, a presença dos indianos na Inglaterra, todos os países coloniais receberam uma grande parte, um número grande de imigrantes das suas colônias. Até que chegou um momento em que é um novo processo, as colônias, os países foram se tornando independentes, e você começa um novo processo que é chamado de globalização. E a globalização é a globalização de produtos, não é a globalização de pessoas. O que tem free pass, né? Passagem aberta nas alfândegas, são os produtos, é o dinheiro. Esse está liberado. Agora, as pessoas começaram a sofrer restrições para se mudarem de um país para o outro. E essas restrições foram aumentando à medida em que a situação política foi mudando também. Então, esses países onde as posições mais extremadas da direita, da ausência de democracia foi assumindo, você vê um movimento de restrição da movimentação dos indivíduos. Então, os Estados Unidos inauguraram isso assim que o Trump assumiu, vocês lembram, ele acabou com todos os programas de diversidade dentro do governo americano. Então, a primeira crise do nosso campo de trabalho foi com essa postura de terminar, não tem mais isso, passou a ser proibido que as empresas impusessem programas de diversidade a todos os funcionários. Têm direito de alegar direito de opinião e de não querer participar de programa de diversidade, de treinamento de diversidade. Em seguida, as empresas que não são parte do governo também recuaram desses programas de diversidade. Hoje, a gente tem um cenário nesse campo de trabalho bastante complicado. Ele está ligado, hoje, o que está sobrando restrito ao campo de pessoas que são expatriadas, porque eles aprenderam que realmente na expatriação, se você não tiver um apoio, a coisa não vai em frente. Mas os programas de diversidade que tinham o objetivo de tratar a harmonia interna, a produtividade da empresa, mostrando como a diversidade, quando bem aplicada, ela era um fator de sucesso.
esses programas acabaram. Você não vê mais, não vê, talvez seja um exagero, você vê muito menos programas desse tipo sendo aplicados. Então, o que a gente tem é países como Inglaterra, França, Alemanha, que recebiam um número alto de imigrantes, com um crescimento em 2025 de menos de 1%, menos de 1%. E uma lista, os Estados Unidos teve 2,3% de crescimento em 2025. Até alguns dias atrás, o Brasil estava na frente dos Estados Unidos do crescimento. Você tem aí uma lista muito impressionante dos países que mais cresceram em 2025. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse cenário geopolítico, que envolve as guerras, envolve a questão do poder, a mudança para esse cenário multipolar, ele vem junto com a mudança nas questões éticas, que eram uma realidade para os países desde a Segunda Guerra Mundial. Então, você fala em genocídio, você tem a situação de Gaza acontecendo, você tem o Trump invadindo a Venezuela, sequestrando o presidente. Eu não estou discutindo a questão da Venezuela, mas a ação unilateral de carregar o presidente e sequestrar uma parte do patrimônio do país através do petróleo. Isso está acontecendo por conta do enfraquecimento da ONU, que é a agência global que cuidava dessa relação entre os países, que foi criado pelos acordos depois da Segunda Guerra Mundial, e que é ligada à OTAN, que é ligada a todo um sistema de defesa mútua dos países que assinaram os contratos. Então, o que nós temos nesse momento é um desmantelamento da geopolítica global, e o que vem aí na frente é um negócio que a gente não sabe. Nós somos uma geração que está testemunhando uma mudança radical nos padrões que valeram até agora. Até agora valeram. Por isso é que fica todo mundo dizendo a ONU, onde é que está a ONU? Por que a ONU não interfere? E a ONU não interfere porque a ONU foi desidratada quando os Estados Unidos parou de pagar as suas contribuições, e depois outras nações importantes também, e o seu poder foi sendo restrito. E você hoje tem uma situação em que ninguém sabe o que vem por aí, né? Como é que será essa reorganização do mundo? Mas o que o dinheiro vem mostrando é que, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês, o dólar como a moeda que rege o comércio entre os países, que começou-se a falar nisso há 2 anos atrás com os BRICS, hoje, e todo mundo dizia, mas isso vai demorar muito tempo. Você substituir uma moeda no comércio internacional é muito difícil, você tem todo um sistema bancário por trás deles. E hoje você vê que isso andou super rápido, não é à toa que isso é um item de negociação dos Estados Unidos com o Brasil, a questão do PIX, como critério, né? Como ele diz, porque isso prejudica os nossos cartões, Mas, na verdade, é isso, não é só os cartões americanos, ele está falando como é que ele está reclamando de que isso abre brechas para que não se use mais o dólar, que foi o que sempre sustentou os Estados Unidos, né? Que tinha uma dívida interna imensa,
que era financiado pelo fato de que, no mundo inteiro, todas as negociações sempre foram feitas em dólar, e isso gerava um lucro para os Estados Unidos. Então, gente, é muita informação, eu sei disso, mas essas coisas todas se cruzam, todas essas mudanças no cenário mundial, elas se cruzam para gerar o send them back. Então, é o seguinte, eu recentemente ouvi um norueguês dizendo o seguinte: a Noruega é um dos países na Europa que fugiu dessa retração da economia, porque eles têm petróleo, então eles são um país rico. E o cara me disse um negócio que eu fiquei assim parado olhando. Ele disse: olha, nós cumprimos a nossa cota na ONU de recebimento de refugiados, e isso é tudo o que nós nos propomos a fazer. Nós temos muito orgulho de pagar salários dignos para que todas as pessoas que vivem na Noruega possam viver com conforto. O norueguês que não quiser estudar, que não tiver condições de estudar, que tiver um problema cognitivo, intelectual, ele vai poder fazer um trabalho braçal e viver dignamente. Nós não precisamos de imigrantes, de mão de obra barata para fazer isso. E nós não temos interesse em imigrantes que não sejam refugiados, a não ser aqueles que tenham alguma coisa de muito valioso a nos oferecer. E, obviamente, ele estava se referindo a técnicos, a pessoas muito bem qualificadas e que venham para fazer realmente uma diferença. E aí ele disse: olha, e não tem que ter programa, porque eu expliquei para ele o que é que eu fazia, né, profissionalmente. E ele disse para mim: não tem que ter programa de adaptação, de acolhimento. O que tem que ter é o seguinte: vir morar na Noruega é um privilégio. Quem tiver interessada nesse privilégio, aprenda o norueguês, estude a história para poder passar na prova de cidadania e fique feliz porque conseguiu disso, porque conseguiu isso, e se adapte. E se adapte. Porque tem sido uma luta a gente manter o nível a qualidade de vida na Noruega. Nós temos um compromisso com o meio ambiente, e outra coisa que eu descobri sobre eles é que existe uma coisa chamada o paradoxo da Noruega, que é criado principalmente pela juventude norueguesa, que questiona o seguinte: olha, a Noruega protege a sua sustentabilidade doméstica, mas vai explorar petróleo no resto do mundo, colocando em risco a sustentabilidade e o meio ambiente de outros países do mundo. Então, a juventude norueguesa está questionando isso. É chamado na imprensa de paradoxo norueguês. Então, gente, nós temos uma série de questões acontecendo ao mesmo tempo. A violência com que o ICE atua nos Estados Unidos não é por acaso. Não é por acaso que o presidente se sente na obrigação de se referir aos negros. Agora tem o vice-presidente americano que está propondo retirar o voto das mulheres. Que é um negócio tão maluco que a gente só pode rir. Como é que pode isso, o vice-presidente dos Estados Unidos, questionar o voto das mulheres? Então, eu acho que isso é parte de um movimento político. Eu honestamente, eu não consigo acreditar que eles achem que realmente vão conseguir tirar o voto das mulheres. Eu acho que isso é um marketing para dizer o seguinte: as coisas mudaram. O que existia até aqui acabou. Não há a possibilidade de continuar
essa verdade continuar do jeito que está. E, na verdade, então, gente, é uma disputa. Se vocês me perguntarem se eu acho que eles vão ganhar, eu acho que não. Eu acho que o poder, por exemplo, dos Estados Unidos vem sendo diminuído através de uma série de coisas, uma delas é essa questão do dólar, e o que eu acho é que a sociedade americana está empobrecendo, como os números mostram, a classe média diminuiu, a quantidade de moradores de rua é impressionante. Agora, o que é que vem no futuro vai depender da geopolítica, da luta política dentro de cada país, né? As taxações do Trump sobre o Brasil fazem parte de uma disputa política para favorecer a extrema-direita que se identifica com esses princípios e vai ter uma disputa. Então, tudo é uma disputa. Mas a minha contribuição hoje, eu agora já estou terminando, é dizer para você o seguinte: a imigração hoje é tratada como uma questão policial. Os países que tinham uma abordagem de acolhimento estão recuando. Quando você tem o Parlamento Europeu votando uma mudança nas regras e nas leis, e os deputados cantam canções de Send Them Back, já tem várias canções, com uma agressividade grande num parlamento, é uma coisa de heads up, né? Você tem que dizer, epa, o que é que está acontecendo? Então, ao mesmo tempo que a gente discute o acolhimento, políticas de acolhimento, e como é que se constrói isso, a minha questão para vocês é a seguinte: como é que se constrói isso num cenário geopolítico onde as transformações serão profundas? Como é que nós, interculturalistas, lidamos com esse cenário geopolítico global sem enfiar a cabeça na areia como um avestruz, como se as conquistas que a gente teve até 5, 10 anos atrás não tivessem desaparecido. Então, é isso. Eu queria... desculpa, Dani, meu objetivo não é atrapalhar a tua apresentação, que eu sei que vai ser ótimo, eu li o texto que você me mandou, mas eu acho que a gente tem que, em algum momento, reconhecer que as mudanças estão aí, que a gente estão batendo na nossa porta e a gente vai ter que lidar com elas. E como? Como que a gente,